Quando pensamos no oceano, imaginamos praias, peixes e recifes de coral. Mas você sabia que o fundo do mar esconde segredos surpreendentes que pareciam saídos de um filme de ficção científica? Existem criaturas bizarras, naturais inacreditáveis e lugares misteriosos que poucos seres humanos tiveram a chance de ver. No vídeo de hoje você vai descobrir 15 curiosidades fascinantes sobre o fundo do mar que vão mudar a forma como você enxerga o oceano, pois essa jornada vai te levar a um mundo oculto e cheio de mistérios. 1. Os abismos mais profundos. O Challenger Deep, localizado na Fossa das Marianas, é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos. Ele chega a quase 11 mil metros de profundidade. Para se ter ideia, é mais fundo do que o Monte Everest é alto. A pressão lá é tão extrema que esmagaria até o mais resistente submarino. E, no entanto, há vida lá. Criaturas adaptadas à escuridão total e à pressão descomunal vivem nesse ambiente hostil, mostrando como a natureza é resiliente. 2. Os vulcões subaquáticos. Você sabia que a maioria das erupções vulcânicas acontecem debaixo d'água? Isso mesmo. Existem mais de 1 milhão de vulcões submarinos, muitos deles ainda ativos. Esses vulcões formam montanhas e até ilhas quando acumulam material suficiente. E não são apenas as erupções que impressionam. Ao redor dessas regiões surgem ecossistemas inteiros alimentados pela energia vulcânica, com animais que se adaptaram a viver em águas repletas de enxofre e temperaturas extremas. 3. Os rios e lagos no fundo do mar. É imaginário, mas existem rios e até lagos no fundo do mar. Esses corpos de água são formados por concentrações altas de salmoura e substâncias químicas que fazem com que eles se comportem como rios dentro do oceano. Um dos mais famosos é o Lago da Salmoura, no Golfo do México, onde a água é tão densa que fica isolada do resto do oceano. 4. Os sonhos da luz bioluminescente. Quando falamos de criaturas luminosas, estamos falando da bioluminescência, uma manifestação em que animais produzem luz através de reações químicas no corpo. Peixes-lanterna, águas-vivas e até alguns crustáceos têm essa habilidade. A bioluminescência é usada para atrair presas, se comunicar e até se defender de predadores. Onde a escuridão é total, essas luzes criam um espetáculo que poucos olhos humanos podem ver. 5. A vida em ambientes extremos. Você sabia que existem fontes hidrotermais que liberam água quente e cheia de minerais em pleno fundo do mar? Essas fontes são verdadeiros oásis para organismos que se adaptam a viver em temperaturas altíssimas e com alto teor de enxofre. Entre eles estão os vermes tubulares gigantes, que podem atingir até 2 metros de comprimento e sobreviver em condições que seriam mortais para a maioria dos seres vivos. 6. O maior cemitério da Terra. O fundo do oceano é considerado o maior cemitério da Terra. A cada ano, toneladas de corpos de peixes, baleias e outros animais marinhos afundam até as profundezas e se tornam alimento para uma série de criaturas especializadas em se alimentar de carniça. Esse processo natural recicla nutrientes e mantém o equilíbrio dos ecossistemas. 7. Os peixes transparentes. No fundo do mar, existem peixes tão adaptados à escuridão que até seus corpos são transparentes. Um exemplo é o peixe Macropina microstoma, que tem a cabeça completamente transparente, permitindo que ele enxergue para cima, para baixo e para os lados ao mesmo tempo. Esses animais evoluíram de maneira única para sobreviver em um ambiente sem luz. 8. Os filhos misteriosos das profundezas. O fundo do mar é silencioso? Não exatamente. Os cientistas já captaram filhos misteriosos vindos das profundezas, como o famoso bloop, um som de baixa frequência tão alto que inicialmente acreditaram que era de uma criatura gigante. 9. Os corais do fundo do mar. Quando falamos de corais, a maioria das pessoas imagina águas rasas e tropicais, mas o fundo do mar também abriga recifes de corais em águas frias e profundas. Esses corais, que podem viver a centenas de metros de profundidade,
Sobrevivem em um ambiente escuro e gelado, onde recebem pouquíssima luz solar. Ao contrário dos corais tropicais, eles não dependem da luz para viver disso. Se alimentam de plâncton e outros nutrientes trazidos por correntes submarinas. Esses recifes são o lar de uma biodiversidade rica e rara, e muitos cientistas acreditam que eles podem conter pistas importantes sobre a vida marinha, ainda desconhecida. 10. Os animais que derretem fora d'água. Alguns dos habitantes das profundezas do mar, como as águas-vivas gigantes e os chamados peixes-geleia, são tão adaptados à pressão extrema que, ao serem retirados dessas profundezas, praticamente se dissolvem. Isso ocorre porque seus corpos são compostos em grande parte por água e possuem estruturas frágeis, que não suportam a diferença de pressão na superfície. A fragilidade desses animais torna o estudo deles um grande desafio para a ciência, mas também uma fascinante prova de como a vida se adapta aos ambientes mais extremos. 11. As cachoeiras submarinas. Sabia que existem cachoeiras no fundo do oceano? Isso ocorre quando água densa e fria mergulha para o fundo, formando correntes que se comportam como uma verdadeira cascata submarina. A maior dessas cachoeiras ficam no Estreito da Dinamarca e atingem 3.500 metros de profundidade. Essas correntes de água fria são essenciais para a circulação dos oceanos, ajudando a regular o clima global e distribuindo nutrientes em diferentes regiões. 12. A luz do sol que nunca chega. A luz solar penetra apenas até cerca de 200 metros de profundidade nos oceanos. Abaixo disso, entramos na chamada zona mesopelágica, e mais ainda abaixo na zona abissal, onde a escuridão é absoluta. Nessas profundezas, a vida desenvolveu sentidos aguçados para encontrar alimento e se orientar, muitas vezes se baseando em toques, cheiros e, claro, a bioluminescência. É um mundo onde a escuridão é eterna, e cada organismo tem que lutar para sobreviver em um ambiente onde encontrar comida é um verdadeiro desafio. 13. A descoberta de novas espécies. Uma das partes mais emocionantes de explorar o fundo do mar é que ele é literalmente um mundo de descobertas. Estima-se que conheça apenas uma fração das espécies que vivem nas profundezas. A cada expedição, novas criaturas são descobertas, como o polvo-dumbo, com barbatanas que parecem orelhas, e o dragão do mar, um peixe que muda de cor. Com tantas espécies desconhecidas, o fundo do mar é considerado a nova fronteira da exploração biológica. Com bases nos aprofundados estudos, muitos cientistas no mundo acreditam que ainda veremos muitas descobertas surpreendentes por lá nos próximos anos. 14. Os recursos minerais e energéticos escondidos. O fundo do mar não é apenas lar de incríveis criaturas, ele também abriga recursos minerais e energéticos preciosos. Existem depósitos de metais raros, como ouro, prata e cobre, além de minerais como cobalto e manganês, essenciais para a tecnologia moderna. Esses recursos são difíceis de explorar devido à profundidade e à complexidade do ambiente, mas muitas empresas e governos estão de olho nesse tesouro escondido. No entanto, essa exploração gera preocupações ambientais, pois a mineração feita de modo errado gera um risco para a vida marinha. 15. As cidades submersas. Além dos mistérios naturais, o fundo do mar guarda alguns segredos humanos, como cidades e construções submersas ao longo da história. Em diversas partes do mundo, já foram descobertas estruturas submersas que datam de milhares de anos, muitas vezes ligadas a antigas civilizações. Esses locais, como a cidade submersa de Yonaguni, no Japão, e as ruínas da cidade de Atlântida, na Grécia, são alvo de estudos afundados e despertam a imaginação de exploradores e historiadores. Essas foram apenas 15 das infinitas curiosidades sobre o fundo do mar, um ambiente misterioso e inexplorado que esconde segredos incríveis. A cada nova expedição, a ciência avançada e nos mostra que ainda temos muito a aprender sobre os oceanos. Quer continuar explorando esses mistérios com a gente? Então,
não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outros curiosos por curiosidades como você.